A transição da adolescência para a fase adulta é uma das coisas mais mal projetadas do universo. E um dia você é um jovem catarrento que a tua única obrigação é ir para a escola, tentar não repetir de ano e tentar não irritar teus pais. Aí no outro dia tu tem que pensar em trabalho, faculdade, plano de carreira, entregar currículo e todas essas coisas que alguém que não quer ser uma pessoa fodida na vida teve que passar. Pensando agora na realidade, tem várias pessoas que simplesmente ignoram que fizeram 18 anos e ainda pensam que tem 17 num lance meio, quero aproveitar meus 18 anos ou algo assim, tipo, pô, tirar esse ano pra relaxar, né? Ano que vem eu penso nessas coisas. Por favor, não faça isso. É chato, mas vai organizar seu futuro o mais cedo possível pra você não ficar ferrado depois. Enfim, por que eu iniciei falando disso? Em 2023, eu passei pelo evento universal e atingi a maioridade. Eu atingi a maioridade, fiz meus 18 aninhos e tive que passar por todo esse lance que todo mundo teve que passar, pelo menos, né, que completou 18 anos, teve que passar. E foi uma merda. 2023 e 2024, né, o ano passado, foram os piores anos da minha vida, porque essa transição que eu passei, né, da adolescência pra fase adulta, foi muito complicada pra mim, especificamente pela nova rotina que eu tive que passar. E nesse vídeo aqui, eu queria compartilhar com vocês a minha experiência, né, de passar pela adolescência pra fase adulta, os meus 18 anos, os 19 também. Falar um pouco sobre, né, sobre esse assunto aí, né, e como que é louco essa parada. Num dia, tu não tem obrigação de nada e no outro dia, tu já tem que pensar em tudo. Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal Trashcore, e eu sou um cara que eu nunca achei que eu ia crescer. É muito estranho falar isso agora, tipo, e pensar nisso, tipo, do porquê diabos eu pensei que eu nunca ia fazer 18 anos, mas eu nunca pensei. Quando eu tava no 8º ano do colégio, eu pensei, não, eu nunca vou fazer 18 anos, sei lá, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar e eu não vou fazer 18 anos, eu não vou precisar ter um trabalho, nem me alistar no exército, nem fazer faculdade, nem nada parecido com isso. E, né, o mundo não acabou. Eu tô aqui ainda. E eu tive que passar por toda essa experiência, né? Eu tive que me alistar, tive que trabalhar, e viver uma nova rotina que eu nunca pensei que eu viveria quando eu tinha meus 14, 15 anos. E nesse vídeo eu quero falar um pouco dessa minha rotina pra vocês, que eu tive nesses últimos 2 anos, e como isso me fudeu mentalmente. Antes de falar da rotina, eu quero dar o background todo, toda a minha experiência quando eu completei 18 anos. Lance de exército, arrumar o trabalho, coisas assim. Bom, quando eu completei 18 anos, o meu pai me parabenizou, né, me deu feliz aniversário e me perguntou do lance do exército, se eu tinha me alistado, se eu não tinha, o que eu tinha feito. E eu falei que sim, tinha me alistado e tava só esperando ser chamado. O meu pai, que é um cara que queria muito que eu fosse pro exército, ele queria muito que eu fosse servir, me contava suas histórias de experiência no exército, falou que isso meio que, tipo, mudou a vida dele, tipo, de certa forma. Mas eu sempre fui um cara que eu nunca tive muito interesse em nada disso, sabe? Eu preferia ficar de boa, né? Eu preferia trabalhar, tipo, aqui fora, né? Do que trabalhar, no caso, no quartel. E essa foi uma conversa que eu tive com ele e com a minha mãe. Meu pai é um cara super de boa, super tranquilo, então ele falou, não, tá tranquilo, tu não quer ir pro exército, eu não vou te obrigar. Mas eu também não quero que tu fique sem fazer nada aqui fora, eu quero que tu pelo menos arranje um emprego. Eu falei, não, tá tranquilo, tá de boa, pai. Eu concordo com o senhor. E é isso que eu vou fazer. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá no exército, e falei que não queria, fui dispensado, voltei e já consegui um emprego, graças aos meus pais, né, que me ajudaram a achar um trabalho numa certa rede de alimentos. Alimentos rápidos, eu posso dizer assim. E aí eu comecei no meu primeiro trabalho. Eu iniciei aí na empresa aí de alimentos, num programa de jovem aprendiz, né? Eu trabalhava 6 horas por dia, das 11 horas até as 5 horas da tarde. E, nossa, estaria ótimo se fosse só isso. Essa é a minha experiência de trabalho. Eu ia trabalhar, voltar pra casa, ficar tranquilo. Mas, infelizmente, não tinha só isso. Em 2023, com 18 anos, eu tava no último ano do ensino médio. E eu não podia parar de estudar. O programa de jovem aprendiz, pelo menos até onde eu sei, você tem que estar ou cursando o ensino médio, ou ter completado o ensino médio. Como eu não tinha completado, eu tinha que continuar estudando. E aí que entra o lance da rotina exaustiva. Eu trabalhava das 11 horas até as 5 horas da tarde e estudava das 6 horas até as 10 horas da noite. Eu basicamente não fazia nada. O trabalho em si era de boa, a escola em si era de boa, mas ter que fazer os dois ao mesmo tempo foi horrível. Simplesmente a minha cabeça ficou muito fodida, porque, cara, sei lá, era algo que eu não
esperava ter que fazer quando eu completei 18 anos. Eu achei que, pô, tá, eu vou trabalhar aqui, vou trabalhar de boa, tá ligado? Seja num trabalho CLT, seja num jovem aprendiz, simplesmente tomou muito meu tempo, sabe? As duas coisas tomam muito meu tempo. E, tipo, tudo bem que era um programa, né? Era o supletivo. E, pô, no supletivo, os caras basicamente deixam muito fácil pra tu passar. É muito fácil. Mas ainda assim, ter que ir, ter que estudar, ter que fazer coisa pra casa, né? Tarefa de casa e conciliar com o trabalho, caraca, era estressante. Era muito estressante. Outra coisa também foi que nessa transição entre cuidar das coisas de adulto, eu simplesmente não pude mais cuidar das minhas coisas pessoais. Eu fiquei muito carente de, sabe, lazer. Eu simplesmente esqueci o que era lazer. Eu não saía mais, eu não conversava mais com meus amigos. Esse inclusive foi o ano em que eu parei de falar com os meus amigos por um bom tempo. Eu nem tinha videogame. Basicamente vivi pra trabalhar e estudar. O meu computador quebrou nessa época e era o lugar onde eu mais passava o tempo, né? Eu fazia música no meu computador, conversava com meus amigos e coisas do tipo, e eu não podia mais fazer nada. Eu basicamente vivi 2023 inteiro pra trabalhar e estudar. E todo mundo sabe que isso fode a cabeça de qualquer um. Seja você tendo 18 anos, seja você tendo 30 anos, tá ligado? Se você não tem o teu lazer, tu fica louco, né? E eu quase fiquei louco. Eu provavelmente quase teria enlouquecido. Enfim, foi um ano muito doido, 2023. Foi um ano de muito aprendizado, muita loucura, muita rotina. Era um pouco estressante também, né? Quem trabalha em fast food sabe. Eu literalmente, quando eu comecei a trabalhar lá e passei pelos primeiros 2 meses, eu mudei drasticamente tudo que eu pensava, tá ligado? Sobre quem trabalhava nesse tipo de lugar. A minha cabeça mudou muito. Eu já era uma pessoa tranquila. Eu fiquei ainda mais tranquilo. Eu nunca mais distratei ninguém que trabalhava, tipo, com atendimento nem nada parecido, porque eu sabia que os caras sofriam muito. Mesmo se a pessoa que me atenda seja, tipo, filha da puta, eu sei que é porque a pessoa tá com, tá ligado, 1000 coisas na cabeça, porque realmente esse tipo de trabalhador tem 1000 coisas na cabeça, e por isso eu fiquei muito mais tranquilo. Enfim, já que eu falei aqui de mentalidade um pouco, vou tentar deixar isso um pouco mais expansivo, abrangente, se assim eu posso dizer. Em questão de mentalidade, eu tava mudando aos poucos, né? Eu ainda pensava como um moleque de 17, mas eu sabia que eu tinha, né, que pensar pra frente. Eu sabia, tipo assim, não, eu já não sou mais um adolescente, né? Eu tenho que fazer as paradas aqui. Então isso fez com que eu mudasse muitas coisas na minha cabeça, muitas coisas eu deixei de mão, né? Muitas experiências, talvez, não sei dizer. Eu sinto que eu cresci um pouco mais e me tornando uma pessoa melhor. Melhor eu não sei, mas mais maduro. Eu estava me tornando mais maduro por conta disso. E 2023 foi um ano ótimo em relação à maturidade. Eu cresci mais. Tipo, não cresci que eu fiquei sério, né? Eu ainda sou um idiota, um bobão. Eu gosto de fazer piada de tudo, etc. Mas eu cresci no sentido de entender as coisas, sabe? Entender as coisas, o valor das coisas. 2023 serviu pra isso. Mas também serviu pra poder destruir minha cabeça, me deixar sem fazer nada. Eu não pude fazer música, eu não pude jogar, eu não pude gravar vídeo pra internet, não pude fazer nada. Enfim, 2023 passou, chegou ali janeiro de 2024 e magicamente, como se estivesse caindo do céu, chegou pra mim, né, uma notícia através do meu pai que um membro da minha família iria sair do trabalho dele. E meu pai perguntou se eu não queria essa vaga, se eu não tava interessado. Eu falei, poxa, tô sim. Ele me explicou, não, ó, isso aqui é diferente, não é aprendiz, ó, é CLT. Quero sim, por favor, pai, pelo amor de Deus, pode botar meu nome aí. E aí eu fui, fiz a entrevista, a moça não queria me contratar porque eu era muito jovem, né, tinha 19 anos, né, recém-completado 19 anos. Mas eu, né, falei pra ela que eu podia confiar em mim. Não falei desse jeito, né, mas eu dei argumentos ali sólidos que ela poderia confiar em mim, que eu seria uma boa pessoa pra empresa dela, né, pra clínica dela, e ela deu voto de confiança e eu consegui o trabalho. Enfim, então em um ano eu consegui ali sair do jovem aprendiz, né, e ir pra um efetivo, receber um salário mínimo, que no jovem aprendiz eu tava recebendo uns 700, 600 reais, eu acho, e pô, receber ali um salário mínimo, tá ligado? Pra mim era uma loucura, tudo aquilo, e pra mim na minha cabeça iria ser melhor. Pô, a rotina vai mudar, eu já tinha acabado o colégio, então eu vou ter que só trabalhar aqui, vai me dar mais tempo, eu vou ter mais tempo pra fazer as coisas, etc. Caralho, eu tava errado, hein? Como que eu tava errado? Primeiramente porque esse é um CLT, e essa é a minha primeira vez trabalhando no CLT, né? Na minha cabeça ia ser mais fácil. O trabalho era um pouco mais longe de casa, mas na minha cabeça não ia ter problema. E na primeira semana fui para o trabalho pela casa do meu pai. Ele mora na cidade próxima, só para eu poder pegar ali o esquema de como era o trabalho, fazer as coisas. E aí depois disso
eu fui pra casa e da minha casa eu comecei a ir, né, pro trabalho. E foi aí que pegou, porque antes o meu trabalho antigo era 11 horas. Então eu podia sair de casa 9h30, que eu chegava lá, tipo, no horário certinho. Agora, o meu trabalho sendo 8 horas da manhã, eu tenho que sair de casa pelo menos 6 horas ou 5h30 da manhã. E aí me ferra, porque eu sou uma pessoa noturna. Eu vivo a noite, né? Porque eu não consigo dormir, tanto que eu fico fazendo projetos, né? Todos os meus projetos eu faço à noite. Músicas, né? Eu uso a noite pra fazer isso. E eu ainda uso. E é uma merda, porque eu vou trabalho fudido, cansado, passo o dia inteiro cansado. Só que hoje em dia, né, 2025, isso tá de boa, eu tô tranquilo. Só que o problema foi no período de adaptação, que, nossa, sério, foi terrível. Cara, foi um período que quase todo dia eu chegava um pouco atrasado ali, não tipo super atrasado, mas eu chegava tipo 10 minutos, meia hora depois, porque eu não conseguia acordar cedo pra poder ir. Então foi, tipo, muito ruim em relação a isso. Eu fiquei mais cansado ainda, mas eu entendo que parte desse cansaço é porque, primeiro, eu não tenho uma boa noite de sono, segundo, eu tenho que acordar muito cedo. Então, todo esse cansaço da manhã fica o resto do dia. A única coisa boa é o dinheiro. 2024, além dessa rotina, teve uma outra coisa que foi muito ruim, que eu fiquei endividado. Foi a minha primeira vez ficando endividado e todo mês eu ficava no vermelho. Todo mês eu não tinha dinheiro pra poder pagar essas dívidas. E basicamente isso aconteceu porque eu queria muito videogame. Eu tava ficando maluco. Eu precisava muito de um videogame. Eu tinha consertado meu computador, ele tava, tipo, funcionando, só que ele não rodava jogo nenhum. Aí eu precisava de um meio de entretenimento pra poder me divertir. E aí eu decidi comprar um PlayStation 3. Um clássico, lembrava a minha infância. E aí eu fui no Mercado Livre, comprei um na intenção de fazer ali botar ali um desbloqueiozinho. Só que veio o modelo errado e não dava pra desbloquear. Aí eu tive que devolver. E os caras não, tipo, reembolsaram o meu dinheiro da forma correta, se assim eu posso dizer. Eu juro, eu até hoje não sei o que aconteceu. Eu só sei que os caras reembolsou meu dinheiro. Só que, tipo assim, eles não mandaram pra mim o dinheiro. Eles só colocaram ali no limite do cartão e não aparecia. Eu juro, esse foi o melhor jeito que eu consegui achar de explicar isso que aconteceu. Mas entendam que eu fiquei endividado porque eu comprei um videogame. E aí depois eu comprei, né, na OLX, um Play 3 ali, já viu, desbloqueado tudo bonitinho. Então, funcionou, né? Tô me divertindo. Só que aí aqui em casa as coisas apertaram um pouco, ficaram um pouco apertadas em relação a compras, etc. Então, pra poder comprar as coisas, a gente teve que comprar cartão de crédito, né, e outras coisas assim. E aí foi aí que eu fiquei todo endividado. As coisas estavam saindo um pouco do controle, eu tava gastando mais dinheiro do que eu recebia. E aí eu tinha que tirar, tipo, o dinheiro todo mês pra poder pagar essa dívida. E ficou assim por um bom tempo, pra falar a verdade. 2024 foi resumidamente pagar dívida e não poder gastar dinheiro com mais nada, só pagar dívida. Pagar dívida, pagar dívida, pagar dívida. Isso mesmo, tentar ficar tranquilo, ficar de boa. Putz, não tem carne em casa pra poder comer. Tem que comprar. Vai, compra e paga mais dívida no mês seguinte. Foi insano. Foi bem insano essa experiência. E foi basicamente isso, eu acho, os meus últimos 2 anos. Foi rotina, dívidas e cansaço. A transição da adolescência pra fase adulta é um bagulho muito doido. É basicamente uma fase onde a gente aprende a viver, né? Somos bebês engatinhando, onde a gente não sabe de nada e não sabe dos problemas que, sei lá, os nossos pais passam. E o negócio fica doido. E ainda mais esse lance que eu falei de que eu não tinha, né, nenhum lance social pra poder extravasar a cabeça, só me ferrou ainda mais, porque eu fiquei sozinho e estressado os últimos 2 anos. Eu só fui reatar contato com os meus amigos no final de outubro, né, do ano passado. Eu nem lembro quando que eu reatei contato com eles. Eu só sei que eu fiquei sozinho e triste. Enfim, essa foi minha experiência, né? Minha experiência passando aí, né, da transição. Hoje, né, talvez eu seja considerado um adulto, de fato. Apesar de eu achar que não. E as coisas estão mais tranquilas hoje. Eu já tô mais de boa. Sei lá, eu tô zen. Tô tranquilo. Enfim, acho que por hoje é isso. Se você gostou de ouvir o meu sofrimento, dá um sorrisinho de canto de boca. E também comenta aí a sua própria experiência, né? Como foi a sua passagem pelos 18, pelos 19 aí, nessa fase aí complicada. Enfim, viva a vida. A vida é uma diversão. Apesar de que é uma loucura. É uma loucura, mas é uma diversão. Tchau, tchau.